Olá, meus queridos inscritos, eu sou Roma Rufino, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Como desenhar e pintar Ciclope do X-Men do zero, passo a passo. Pessoal, se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos. Deixe seu like, é de graça, portanto vocês ajudarão meu canal a crescer. Pessoal, feliz ano novo para todos vocês. Esse é o primeiro vídeo desse ano de 2023. Eu espero conseguir nesse ano postar mais vídeo com mais frequência, com novos conteúdos para todos vocês. Pessoal, vamos começar agora a nossa videoaula. Acompanhem. Pessoal, vamos começar essa videoaula. Então, no começo, eu fiz o esboço do Ciclope no papel, ou seja, no desenho tradicional. Comecei com 8 cabeças, como eu já expliquei nos outros vídeos que eu postei ano passado. Aí eu escaneei o desenho para o meu notebook, abri o Photoshop e coloquei a imagem lá. Aí eu comecei fazendo o esboço, só o primeiro. Aí eu criei uma camada que se chama traço. Aí eu fui fazendo aquela parte geométrica, né, para ligar o esboço um no outro, para depois ir fazendo a line art. Aí eu crio a segunda camada que se chama traço 2 e vou cobrindo o desenho todo. E o traço eu deixo ele mais grosso para poder ilustrar o cartoon. Como vocês já podem ter percebido isso nos meus outros vídeos, eu faço muito isso. Então, aqui não é diferente. Aí eu vou cobrindo todo o personagem, fazendo cada detalhe da line art. Faço os acessórios em uma camada diferente. O acessório eu deixo na camada 3, para ficar diferente, porque se eu precisar mais tarde mexer no traço, aí já tá separado. Então, pessoal, lembrando que quando vocês forem fazer a sua ilustração, sempre deixa organizado. Preste muita atenção nisso. Crie uma pasta e depois vai botando embaixo dessa pasta as camadas e coloca nome e, se for possível, coloca a cor, porque tem essa opção no Photoshop. Aí, continuando, eu vou fazendo o traço dele todo, vou fazendo no rosto, vou definindo ele, depois eu vou tirando as imperfeições da anatomia, ou seja, aqueles erros que ficam ali. Aí depois eu crio uma nova camada debaixo do traço 2 e vou escolher uma cor cinza. Como tá no Photoshop, eu escolhi aquela última opção de cores da barra de cinza para fazer a pele dele. Aí eu preencho toda a área do personagem. Aí sabe, né, que para isso vocês têm que ter paciência, selecionar todo o personagem, vai preenchendo ele todo, depois vai preenchendo aquelas partes que fica mais difícil de preencher, que são nas laterais. Depois tira as imperfeições, que são os vazamentos de tinta. Tira tudo para deixar o desenho perfeito, pelo menos para você, ou ótimo. Depois eu crio uma nova camada e o nome dela é sombra. Eu escolho cor cinza mais escuro e depois um meio tom para ser um derivado dessa cor cinza escuro. Aí eu vou fazendo isso na coxa dele, defino a sombra como que vai ser, aí depois eu faço isso na outra coxa e faço o mesmo processo. Começo pela cor mais escura, depois vou com a menos escura, aí eu vou definindo a sombra nessa coxa dele. Depois eu vou descendo no joelho, fazendo a sombra mais escura, e lembrando que essa sombra escura é de oclusão, que é aquela sombra mais escura que fica no personagem. Depois eu começo a pintar a bota dele e vou fazendo a variação, seguindo a mesma regra. Depois eu começo a fazer a sombra de oclusão não, a sombra projetada
do cinto dele, que é a parte que aqueles bolsos que estão ali vão fazer a sombra projetada. Aí eu deixo a cor mais escura. Depois eu começo na sunga, vou definindo a sombra que vai ficar nela, crio um pouco de volume nela, vai ficar também com um efeito mais 3D, né, tridimensional. Depois eu vou selecionando aqueles bolsos do cinto e vou criando a sombra ali. Aí eu faço a sombra mais escura e depois a mais clara. Aí no cinto dele não tem muito mistério, é só fazer uma sombra de oclusão, que a sombra tá nesse lado de cá. Aí começo agora a fazer a parte da pele dele. Aí eu vou pro músculo, agora esqueci o nome, das costas dele, que é onde fica o serrátil, que é a asa, essa parte daqui. Aí eu defino a parte da sombra mais escura e no serrátil eu uso um tom menos escuro e vou fazendo essa parte. Depois eu repito o mesmo processo de pintura no outro lado. Aí eu vou criar uma sombra de oclusão no peito dele, que é para deixar já marcada ali, que depois eu ainda vou continuar pintando o peito dele. Depois eu volto para a anatomia dele, que é a asa, que eu vou fazendo as variações de cor ali. Mas não tem muito mistério. É o mesmo procedimento que você está fazendo, que você fez na coxa, você vai repetir isso no desenho todo, só que tem que ter paciência. Aí eu começo a fazer na costela dele as sombras, depois eu vou pro gominho. Começo fazendo umas cores escuras, que é para dar profundidade no gominho. Depois eu começo a fazer a variação da sombra dele, uma cor menos escura. Faço isso em todos os gomos. Depois eu começo a fazer ali na barriga dele a sombra de meio tom, que vai ser uma cor mais clara. Aí eu pego aquele blush de borrar e dou uma mexida ali nele para misturar as cores. Ademais, eu volto para o pescoço dele e começo a definir as sombras de oclusão que tem ali, no pescoço, no trapézio, no mamilo. Aí eu começo a fazer a pintura no braço dele. Aí é a mesma coisa, eu defino onde vai ficar as sombras mais escuras, depois faço a passagem de meio tom, depois eu vou pro bíceps dele, que não tem muito mistério, vou pro ombro dele e faço o mesmo procedimento, botando a sombra mais escura, depois a mais clara. Aí eu faço isso no outro braço dele. Sigo o mesmo procedimento de pintura, fazendo a mais escura e depois a mais clara. Vou definindo toda a área do músculo que vai ficar com um meio tom. Depois disso eu tiro as imperfeições, que são aqueles vazamentos. Aí eu volto pro peito dele, fazendo o meio tom, preenchendo as áreas que tá a sombra, vai ficar aquele efeito de 3D mais realista. Aí eu faço também no pescoço dele, aí eu vou pro rosto dele. No rosto, nessa parte da testa, eu deixo a cor aqui mais escura, porque a sombra tá batendo ali. E no nariz, eu seleciono ele, aí eu vou fazendo onde que a sombra tá pegando. Na boca, vocês têm que prestar bastante atenção, que eu seleciono ela, coloco uma cor não muito escura, para não deixar a boca escurona. Aí eu faço a mesma coisa. Coloca a cor de tom menos escuro na boca dele. Aí eu deixo algumas marcações de sombra no rosto dele. No óculos, não tem mistério, eu faço meio que um degradê ali de cores. Seleciono a parte de cima e a parte de baixo, passa com mais escuro embaixo, em cima também. Depois eu coloco meio tom, coloco a outra cor, que é menos escura. Depois vai vir uma coisa bem interessante, que é bem fundamental para o desenho, e é a terceira cor que eu uso na pintura. Essa é um tom de cinza que não é muito escuro e também não é muito claro, que eu vou usar ele como a terceira variação da sombra. Aí eu começo no braço dele, depois eu vou pro peito, vou pros braços. Eu vou fazendo isso com calma, porque tem que ter paciência nessa variação. Eu faço no pescoço, depois no abdômen dele, que são os gomos. Depois eu faço na coxa, vou definindo bem essas áreas. Faço na perna dele, na bota dele. Depois eu vou para outra perna, faço na coxa.
faço na perna e na bota. Na sunga eu deixo pouco. Não, aí eu acabo tirando, esqueci. No serrate eu faço isso para deixar uma variação ali, um pouco de profundidade. Isso tudo na mesma camada da sombra. No cabelo eu deixo uma cor escura ainda, que é usando o mesmo tom, aquele cinza escuro. Depois disso, eu vou pintando o cabelo dele todo. Aí eu pego uma cor de cinza, que é um pouco mais clara, vou definindo meio que as luzes, né, do cabelo dele. Aí eu vou pintando com calma, vou preenchendo todo essa área do cabelo dele. Lembrando de ter paciência na pintura, porque é bem fundamental isso. Logo depois eu tiro as imperfeições que ficou da sombra. Aí eu crio uma nova camada que se chama calça. E agora é a melhor parte, que é a parte de colorir. Aí eu seleciono toda a calça dele e vou separando aonde que vai ficar a cor azul e aonde que não vai ficar a cor azul. Selecionando toda essa área, eu escolho uma cor de azul do meu gosto que fique originalmente igual a do personagem. Aí eu preencho essa camada com azul. Depois eu crio uma camada debaixo da camada traço 2 que se chama acessório. Aí eu seleciono a área e preencho ela. Depois eu crio uma nova camada que se chama bota debaixo da camada traço 2. Seleciono toda a bota, escolho uma cor de amarelo meio alaranjado e preencho toda ela. Depois eu crio uma nova camada debaixo da camada traço 2 e repito o mesmo procedimento. Agora vai ser uma questão só de repetir esse procedimento nessa parte da pintura. Aí eu selecionei a sunga toda, coloco o preenchimento de cor amarelo alaranjado na sunga. Aí depois eu vou criar uma nova camada que se chama cinto. Vou selecionar toda a área do cinto. Aí eu vou escolher a mesma cor que eu falei. Seleciono também o suspensório dele, onde tem aquela logo do X de X-Men. Aí eu coloco o amarelo. Depois eu pego a borracha, apago essa parte daqui do acessório dele, porque ali fica um excesso de amarelo, e no cinto dele também eu tiro o amarelo. Aí eu preencho de preto, aonde que vai ficar o preto. Depois eu seleciono a cor vermelha, seleciono aonde que vai ficar a cor vermelha. Faço isso lá na logo também, a mesma coisa. Seleciono aonde que vai ficar o vermelho, depois eu seleciono aonde que vai ficar o preto e pinto essa área. Depois eu crio uma nova camada que se chama óculos. Aí eu preencho todo o óculos dele, só faço uma coisa diferente. Eu preencho o óculos, não o visor, que é ali onde fica a lente. Aí eu preencho, coloco a cor amarela, depois eu seleciono o visor e coloco a cor vermelha. Aí eu crio uma nova camada debaixo da camada traço 2, seleciono toda a área que vai ser da pele dele, o rosto, o braço, o peitoral, o pescoço. Aí eu escolho um tom de rosa do meu gosto para ser da pele dele. Aí eu preencho toda a área com essa cor. Depois de preencher, eu criar uma nova camada para o cabelo dele. Seleciono todo o cabelo dele, depois escolho uma cor que é o marrom e preencho o cabelo dele. Agora vai ser uma parte que vai exigir um pouco da sua atenção e você tem que prestar atenção nesse procedimento. Eu duplico a camada calça e coloco o efeito sobrepor a primeira e na segunda multiplicação, e escolho uma opacidade que deixa a calça do meu gosto com um tom de azul que combine originalmente com a do personagem. Depois eu duplico a camada bota, faço o mesmo procedimento, coloco sobrepor e depois multiplicação. Nessa parte você vai repetir esse processo aonde que vai ficar a sombra do personagem. Aí eu faço na sunga, faço também no acessório, que é o cinto, que é o suspensório, duplico e coloco sobrepor, depois multiplicação. Aí na pele eu faço a mesma coisa, duplico a pele,
a camada da pele. Aí na primeira eu coloco sobrepor, depois multiplicação, aí dou um ajuste ali na opacidade para ver um tom que fica mais natural, que chega mais no realismo possível. Aí eu dou uma mexida na saturação. Depois eu volto pro cabelo dele, duplico a camada, aí eu coloco sobrepor, depois multiplicação. Eu dou um teste para saber qual que fica melhor. Na boca eu seleciono ela, preencho de rosa, duplico a camada e escolho um efeito interessante para ficar nessa boca. Eu vou procurando um que fique melhor. Se eu não me engano, eu coloco luz de brilho na primeira camada e na segunda multiplicação. Aí eu vou para a barba, escolho um tom de marrom, faço o mesmo procedimento, vou vendo qual que fica melhor. Na boca eu deixo luz de brilho, realmente. Depois eu começo a fazer a área que é a luz de corte. Essa parte é a parte que você vai fazer a luz do personagem. Eu crio uma nova camada, renomeio ela para luz de corte. Escolho uma cor azul claro. Vou fazendo isso aonde que eu acho que a luz de corte vai bater no personagem. Aí eu faço em algumas partes do corpo dele, como no braço, no abdômen, no cabelo dele, na testa dele. Depois eu faço isso na outra perna. Aí eu crio uma nova camada que vai se chamar brilho. Aí eu escolho a cor branca, vou selecionando a forma que vai ser a luz, vou fazendo no gominho, depois no serrátil, no peito dele, no mamilo, no pescoço, no rosto, no nariz, no braço, no bíceps, depois na calça dele, para deixar o efeito mais realista, porque ali é aquela parte que o brilho tá batendo. E se vocês não sabem, o brilho é a luz espéculas, acho que é espécula que se fala, é aonde que o brilho tá batendo muito mais forte. Então eu faço isso no desenho todo. Depois eu vou mexer na opacidade para não deixar aquele branco muito brilhoso. Eu reduzo um pouco o brilho, deixo ele mais natural possível, aproximando da pele dele. Mas não é aquela coisa de abaixar todo a opacidade. Aí eu termino o personagem. Pessoal, aí é isso. Eu vou fazer um próximo vídeo que vai ser o fundo. Eu vou reutilizar esse vídeo dele porque eu faço o fundo depois. Aqui nesse vídeo eu não coloco, mas eu vou fazer e vou postar aqui no canal em breve. Como fazer fundos interessantes para o seu personagem. Tá bom, pessoal? Pessoal, fique com Deus, forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!